o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes e teve vergonha de ser reconhecido ou visto pelas outras pessoas como um discípulo de Jesus. Também foi o mesmo Pedro que em Atos 6, em sua primeira pregação, mais de 3.000 pessoas foram batizadas e aceitaram Jesus. Saindo de um homem com vergonha do evangelho, medroso, covarde e mentiroso, para um homem que fez maravilhas no nome de Deus. E quando eu estava lendo esse trecho de Atos 3, na verdade o livro de Atos em si, ele fala bastante sobre Pedro, muitos milagres que os discípulos faziam em nome de Jesus. E o Espírito Santo falou muito sucintamente comigo nesse trechinho, em Atos 2, vou começar pelo 40. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência seus ouvintes: salvem-se dessa geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. No ano de 2024, eu passei por um período assim muito difícil. Eu terminei um namoro muito longo. E eu, assim, acabei me revoltando com Deus e com tudo. Fui pro mundão. E eu falei: eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de nada. Não quero, quero viver minha vida livre, leve e solto, do jeito que eu quero. E eu comecei a frequentar festas, me envolver com gente errada, fazer coisas de quais eu não me orgulho. E eu lembro que numa dessas festas, eu tava lá, bem de boas, e de repente me bateu uma tristeza muito grande. E eu fui pro banheiro e eu comecei a chorar. Muito. Eu começava a lembrar de tudo que eu tinha vivido na presença de Cristo. E eu pensava, esse lugar não é pra mim. E eu decidi voltar pra Cristo. Só que ninguém fala o quanto é difícil recomeçar. Voltar pra Cristo depois de ter se desviado é muito mais difícil do que você só aceitar Jesus. Assim, pelo menos ao meu ver. Porque além de você estar se esforçando ali pra fazer as coisas certas, sempre vai ter alguém pra jogar alguma coisa na cara do seu passado, ou sempre você mesmo vai ter muita dificuldade de se perdoar, que era o meu caso. Sempre vinha coisa à minha mente do tipo: "Que adianta você estar fazendo isso, se você já fez isso lá no passado? Pra que você quer isso e aquilo? Viver em Cristo, fazer devocionais, se você feriu pessoas lá no seu passado, se você fez coisas da qual você não se orgulha?" E direto vinha pensamentos na minha mente sobre isso, pensamentos de culpa, pensamentos de eu me senti indigna, de eu me sentir suja, de eu sempre me sentir pior do que as outras pessoas que estavam ali na igreja, porque eu via meninas que viveram a vida inteira sendo cristãs, viviam vidas maravilhosas, e eu sentia que eu tinha uma mancha na minha vida, na minha história. E quando eu estava lendo Atos 3, na verdade o livro de Atos em si, o Espírito Santo falou isso comigo. Do tipo, o mesmo homem que negou Jesus, que arrancou a orelha de um dos soldados lá, que fez tantas coisas ruins no passado, foi também o mesmo homem que Cristo usou grandemente. E quando Jesus ele escolhe os discípulos, se a gente vê, por exemplo no The Chosen, aquela sériezinha cristã, a gente vê que ele escolheu pessoas completamente improváveis, coletores de impostos, pescadores de peixe, pessoas assim, sabe? Aquela mulher samaritana que Jesus encontrou no poço, sabe? Era uma mulher que, tipo, tinha tido vários homens, tinha tido uma vida promíscua, e mesmo assim ele quis escolher ela. E Jesus, ele tem esse dom, sabe? De escolher sempre pessoas extremamente improváveis. Mas eu acho que é isso que faz o evangelho ser tão lindo. Porque talvez se fosse uma pessoa extremamente capacitada, extremamente inteligente, extremamente isso, a gente já esperava isso dela. Mas o evangelho ele tem o poder de transformar pessoas que um dia foram um nada em pessoas que pregam, em missionários, em evangelizadores. Quando eu li esse trecho, Cristo trouxe à minha memória que não importa aquilo que eu vi no meu passado, e sim aquilo que Ele quer fazer no meu presente. E eu quero dizer para você hoje, talvez
você esteja pensando: "De que adianta voltar para a igreja? De que adianta voltar para Cristo? Se eu fiz tantas coisas erradas, se eu vivi uma vida promíscua, se eu fiz isso e aquilo". E a resposta que eu dou e que Cristo me deu é: comece agora a viver em santidade. Comece agora a fazer as coisas da forma certa. Você não sabe o peso incrível que tem de aceitar o sim do Senhor. Você não tem ideia de quantas pessoas vão ser alcançadas através da sua vida. E da mesma forma que Pedro, que foi um cara que negou Jesus lá atrás, hoje ele é lembrado por ser um dos discípulos mais próximos de Jesus, por ter feito milagres, a ponto de, em Atos 5:14, falando sobre Pedro. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas, em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse algum deles enquanto ele passava. Um cara que tinha vergonha do evangelho, agora a sua sombra cura pessoas. Talvez você se sinta indigna, suja, perdido, sem esperança nenhuma e talvez com vergonha de voltar para o Evangelho. Mas através desse vídeo, Cristo quer te dizer que não importa o seu passado, porque o seu passado ele é perdoado. E Cristo joga o nosso passado no mar do esquecimento. E sim aquilo que Ele quer fazer hoje, através de você, através da sua vida. Que Pedro possa nos inspirar a falarmos sim para o ID, para Cristo, para o nosso propósito, para o nosso chamado. E que você não deixe o seu passado te impedir de viver coisas extraordinárias na presença de Deus. Para Cristo, nada é impossível. Não é. E Ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar a sua história. E se você permitir, se você falar sim e decidir a partir de hoje se comprometer a viver uma vida em santidade, Ele vai fazer coisas extraordinárias, independente de qualquer coisa que você fez no seu passado. E que assim como Pedro, que nós não deixemos o nosso passado nos corromper e nos impedir de vivermos um presente e um futuro maravilhoso em Cristo. É isso. Um abraço.